Livro de João 4:24. A Bíblia vai dizer assim: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura, aleluia, o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Pode sentar, irmãos, dando glória a Deus. Eu quero colocar um tema nesta noite, irmãos, nesta palavra, aleluia, que vai chamar muito a atenção dos irmãos, e chamou a minha atenção. Deus procura adoradores. Deus procura adoradores. E eu quero embasear nesta noite, esta mensagem, em alguém que aqui nessa terra, amados irmãos, viveu 2000 anos antes de Cristo. Um homem que, aleluia, o seu nome é chamado Jó. E a Bíblia nos fala que ele foi um exemplo para aqueles que vieram após a ele. Homem de testemunho, de oração, de fidelidade, de adoração, que viveu uma vida com intimidade e com integridade diante de Deus. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, do livro de João, ou melhor, de Jó, aleluia, eu quero que vocês me ajudem, porque nesta noite o Senhor marcou este dia para que nós pregássemos essa palavra e colocasse esse tema: o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Cadê você? Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, no livro de Jó, capítulo de número 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, e se desviava-se do mal. Vamos falar, amados irmãos, aleluia, nesse tema que escolhi, 7 atitudes que leva um adorador a alcançar a intimidade com o Espírito Santo. 7 atitudes que, quem sabe, eu sei e você sabe, mas muitas das vezes precisa ser relembrado, e nesta noite renovado na minha vida e na sua vida. Sabemos que um adorador, amados irmãos, é simplesmente uma pessoa, como eu, como você, que chegamos até Deus, amados irmãos, aleluia, com o coração aberto, com o coração voltado, irmãos, para receber algo que só Ele pode nos dar: a sua presença, o seu Espírito Santo e a sua graça. Dentro desse tema, nós queremos colocar um homem, amados irmãos, que viveu uma época diferente da nossa, que teve muitas percas materiais, percas sentimentais, amados irmãos, e mesmo assim, ele adora, ele glorifica, ele exalta o Senhor. Vai trazer para mim esta mensagem, para você, um despertamento, que embora, amados irmãos, estamos enfrentando algo que nós estamos vendo aos nossos olhos, mas que é possível passar adorando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor, porque quem nos chamou foi Deus, e se Ele nos chamou, Ele vai nos sustentar. Aleluia. Dentro desta passagem, irmãos, as 7 atitudes de um adorador a qual Deus procura, eu separei aqui algumas coisas importantes a qual Deus procura nessa terra. Primeira coisa que eu quero destacar, amados irmãos, de um adorador, de uma atitude de um adorador, que esse homem Jó, ele buscava, amados irmãos, algo que eu e você, quem sabe, possamos alcançar se queremos, quando entendemos o que significa essa palavra: integridade.
essa palavra está muito unida a uma palavra chamada sinceridade. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos leva, amados irmãos, a trabalhar no vaso. Eu sou o vaso, você é o vaso, e Ele está nos preparando, irmãos, para nós, aleluia, trabalhando no nosso caráter, trabalhando na nossa vida, a levar o ponto a qual Deus quer, Deus precisa, aleluia, para interagir na nossa vida, para nos encher da sua graça e do seu Espírito Santo. Esta palavra sobre integridade que eu quero falar nesta noite, que é uma das atitudes que Deus procura na nossa vida para nos abençoar, porque Jó era abençoado, Jó era próspero, tudo aquilo que ele fazia, Deus abençoava, tudo aquilo que ele colocava ao seu coração, Deus assinava. Por quê? Porque ele era um adorador, ele buscava a sua integridade com Deus. O que significa essa palavra integridade? Ó irmãos, palavras que tão fácil de falar, e muitas pessoas não entendem essa palavra integridade. Essa palavra integridade, irmãos, significa a qualidade daqueles amados irmãos que vivem uma vida nessa terra, mas não quer se corromper. Se corromper com o que, pastor? Com o sistema. Se corromper com o que, irmãos? Com a religiosidade. Ou seja, Deus te chamou você para, aleluia, para que você venha adorar a Ele, não porque o pastor está dizendo para você adorar, mas porque você sente ao seu coração de adorar, sentir a vontade de adorar. Irmãos, tem que partir de mim, tem que partir de você, tem que partir do nosso coração. Não deixa isso esfriar o seu coração, porque Deus te chamou você para adorar a Ele, para agradecer a Ele, para glorificar a Ele. Este é um dia especial, que após esses 65 dias que passou, o Senhor está dizendo: ainda procuro adoradores, alguém que me adore com integridade. Ao passar esses dias, quantos que se esfriaram, quantos amados irmãos que pararam de orar, quantos que pararam de ler Bíblia, quantas pessoas ficaram desesperadas, pensando o que poderia acontecer. Nós ainda não vencemos, porque pode vir coisas piores ainda pela frente. É por isso que o Senhor quer que eu e você ficamos com a sua palavra, ficamos, irmãos, na posição de integridade. A integridade vai levar a nós, amados irmãos, a estarmos diante de uma posição diante de Deus, aleluia. E esta posição de integridade é de estar com a vida, irmãos, ligada com o céu. Mesmo em situações difíceis, nós não podemos abrir a nossa boca para murmurar, não podemos abrir a nossa boca para, irmãos, questionar: por que Deus isso? Por que isso está acontecendo? Já vi pessoas dizendo: Senhor, por que o Senhor permitiu isso acontecer? Deus sabe todas as coisas, e Deus está no controle de tudo, amados irmãos. E quem sustenta a minha vida e a sua vida se chama Deus, se chama o Senhor. E Ele nos trouxe aqui nesta noite para dizer para mim e para você: Ele ainda procura adoradores com integridade, pessoas que, embora está passando situações adversas, de perca, seja ela onde estiver, mas não se corrompa, permaneça firme na presença do Senhor, o nosso Deus. Nessa primeira, irmãos, que Deus procura adoradores, eu selecionei aqui nesta noite algumas coisas importantíssimas para as nossas vidas. E a segunda coisa que eu quero falar nessas atitudes é que o adorador, ele purifica o ambiente aonde que ele vive.
Presta atenção, o adorador, ele purifica o ambiente aonde que ele vive. Eu vou explicar sobre isso aí. Irmãos, nós estamos diante de uma contaminação, vamos dizer assim, que pode afetar a nossa matéria. Nós estamos diante de uma situação, um mundo que nós estamos vivendo, que pode tentar contaminar a nossa mente, o nosso coração, e fazer que nós viemos afastar dos caminhos do Senhor. Por que Deus preparou essa palavra para mim e para você nesta noite? Nós temos que nos precaver, cuidar da nossa saúde. Sim, nós temos que cuidar da nossa saúde física, porque enquanto estamos aqui somos frágeis. Mas temos que cuidar também da nossa saúde espiritual. E a nossa saúde espiritual está em mim e você, em querer servir a Deus de forma que Ele está se agradando, da forma que estamos nos procedendo para adorá-lo. O Senhor não quer que eu e você estejamos na igreja, amados irmãos, por vir. O Senhor quer que nós viemos à casa dEle e Ele vai nos instruir. Olha, é por aqui que eu vou te dar vitória. É por aqui que você vai ser abençoado. Aleluias. E a segunda coisa é purificar o ambiente aonde que a gente vive, irmãos. Como isso acontecer? Jó, quando os seus filhos faziam os banquetes, irmãos, Jó era um homem que se preocupava com os seus filhos. Jó, ele tinha 10 filhos. Aleluia, 7 filhos e 3 filhas. E quando eles faziam os seus banquetes, presta atenção, Jó se preocupava, amados irmãos, em purificar o ambiente, para que seus filhos não entrasse ao seu coração algo e pecasse diante de Deus, e viesse sobre a casa dele, amados irmãos, tremenda repreensão da parte de Deus. E ele se preocupava em dizer: eu vou purificar a minha casa e meus filhos. Diz no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 5: e sucedia, pois, que tendo decorrido o turno dos dias, aleluia, dos seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. Jó não queria que seus filhos, irmãos, caíssem em pecado, ficassem contaminados com o pecado. Então, ele, como sacerdote da sua casa, presta atenção, ele, como sacerdote da sua casa, ele se preocupava com o bem-estar espiritual da sua família. Hoje é o culto da família. Eu não estou aqui simplesmente para fazer uma oração egoísta. Eu estou aqui para orar por mim, pela minha casa, pelo meu lar e pela minha família. E você faça o mesmo, porque a sua oração, como diz o irmão que veio aqui na frente, a sua oração tem poder, tem autoridade, aleluia. E eu tenho certeza, se você clamar, Deus vai te ouvir. E se você pedir, Deus vai te ouvir. E se você clamar, irmãos, muitas coisas vão mudar ao seu redor, aleluia. E se você clamar, irmãos, vai ser purificado o seu ambiente, vai ser purificado tudo aquilo que está, irmãos, contaminando dentro da sua casa. Vai ser, irmãos, purificado, sabe por quê? Porque da sua boca não vai proceder coisas ruins, da sua boca vai sair coisas boas, da sua boca vai ser palavras proféticas. Enquanto que a pessoa está dizendo vai morrer, você vai falar vai viver em nome de Jesus. Enquanto que as pessoas estão dizendo não tem cura,
você vai dizer: Jesus cura, liberta e salva e batiza com o Espírito Santo. É hoje que o Senhor preparou este dia para que fosse purificado o nosso ambiente, aquele ambiente que muitas das vezes fica pesado. Nesses 64 dias, irmãos, chegou a noite de nós chegarmos a dormir, irmãos, antes das 9, ficar pensando assim: olha, se tivéssemos acordado, nós estaríamos lá na igreja. Quem sabe agora é a hora da mensagem. Quem sabe o ciclo de oração estaria cantando, os guerreiros estariam cantando. Mas o Senhor, aleluia, preparou tudo para que nós estivéssemos hoje aqui para adorar o Senhor, porque Ele é bom. Jó nos dá, irmãos, caminhos, presta atenção, de verdadeiros exemplos de adorador. Mesmo que os seus filhos pecassem, errassem, ele não ia desistir, ele não ia parar. Mesmo que ele estava tendo percas materiais, percas sentimentais, ele não ia parar. Por quê? Porque ele foi um exemplo para mim, para você, como homem de Deus. Numa época diferente, ele não parou, ele continuou adorando a Deus, porque ele era um homem que sempre se preocupava com a sua vida espiritual e consecutivamente com o bem espiritual da sua família. Quantos podem receber essa palavra? A terceira atitude, irmãos, eu relacionei aqui porque eu achei muito importante escrever, para mim não esquecer daquilo que o Senhor estava me dando nesta tarde, a respeito desta passagem. E a terceira coisa que eu quero falar, irmãos, daquilo que podemos extrair da vida de Jó: ele era um adorador constante. Olha, eu sempre prego, irmãos, que é fácil adorar quando está tudo bem. Quando é fácil adorar quando todas as coisas estão no seu devido lugar. Quero ver adorar quando nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar. Que o Espírito do Senhor venha mudar a nossa vida daqui para frente. Porque esse processo que quem sabe você enfrentou, ou está enfrentando, está mexendo com a sua estrutura. E o Senhor nesta noite está fortalecendo a sua estrutura, está te preparando para uma grande obra, está te preparando para você vencer aqui, para morar no céu. E essa instrução vem da Bíblia, vem da palavra. Adorador, aleluia, todos adoram, mas adorar, irmãos, constantemente, é poucos que adoram. No capítulo de Jó, no versículo 1 ao 5, a última parte do versículo diz assim: assim o fazia Jó continuamente. Todo dia era o mesmo Jó dando glória e aleluias. Todo dia ele estava, irmãos, adorando, glorificando, exaltando ao Senhor. Isto é claro que muitas das vezes, irmãos, nas nossas vidas, olhamos a vida de Jó. Jó era um homem muito ocupado. Podemos olhar isso porque ele tinha muito gado, porque Deus tinha dado muito gado a ele. Funcionários, ele tinha filhos, e consecutivamente os problemas vinham para ele resolver. Ele tinha, amados irmãos, empregados. Ele precisava organizar a sua casa, os seus afazeres. Mas uma coisa é certa, irmãos, ele não esquecia, ele não deixava para trás cultuar a Deus, adorar a Deus. Em todo tempo, ele reservava um tempo para estar buscando
a presença de Deus. Vivemos dias, irmãos, que passa muito rápido. 24 horas passa assim. E muitas das vezes vamos deixando as prioridades, irmãos, de lado. Achamos tempo para tudo. Achamos tempo, amados irmãos, para tudo. E muitas das vezes para cultuar vai ficando o mínimo dos tempos. E a gente vai levando a nossa vida espiritual de qualquer maneira. Muitos irmãos diziam: pastor, eu não vejo a hora que começar o culto para mim estar na igreja. Alguns irmãos já me avisaram, eu sei disso. Mas eu sei, irmãos, que muitos irmãos daqui para frente, o Senhor quer que você esteja mais constante na presença de Deus, cultuando, adorando, porque o Senhor procura crentes, irmãos, que sejam constantes, adoradores constantes, irmãos, todo tempo, toda hora. Nunca nós devemos deixar o primeiro lugar, que é para buscar a presença de Deus. O próprio Jesus disse, ele se preocupa com isso. Mateus 6,33, buscar primeiro o quê? O reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga comigo: buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A quarta coisa que eu quero destacar nesta noite é que o adorador, irmãos, o próprio Deus testemunha dele na terra. Eu quero que você preste atenção. O adorador, o próprio Deus conhece, o próprio Deus testemunha. Esse adora, esta adora, este me busca, esse adora, este adora, este adora. Tem adorador aí? Eu quero extrair essa palavra, irmãos, em Jó capítulo 1, versículo 8. Disse o Senhor a Satanás: de onde você vens? Aleluia, observaste o meu servo Jó, porque ninguém na terra é semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal. O Senhor está dizendo para Satanás que observaste o meu servo, ou seja, o próprio Deus testemunha daquele que adora. Adorar a Deus, irmãos, em meio às lutas, em meio às provas, a meio à escassez, igual Jó viveu. Um homem rico, no outro dia perdeu tudo. Um dia só foi nos 10, um dia só presenciou os 10 velórios dos seus filhos. E daí, irmãos, um dia após o outro, percas em todas as áreas, mas estava ali Jó, de joelhos, adorando, glorificando, exaltando a Deus. Eu quero dizer nesta noite, irmãos, é um ensinamento para mim e para você. A gente acorda de manhã, em vez de agradecer a Deus, a gente não agradece. A gente acorda mal-humorado com a vida. E não podemos ser assim. Embora que você está passando, quem sabe, uma adversidade, uma prova, sei lá, irmão, levanta a Deus, a mão ao céu, porque se você adorar, vai melhorar. Se você adorar, vai melhorar. Então adora que melhora. Diga comigo: adora que melhora. Fizeram até um hino esse tempo atrás, né? Adora que melhora. É ou não é? Então, aleluia, semelhante, irmãos, a este homem, Deus estava dando testemunho a respeito de alguém que nessa terra, irmãos, procurava dar bom testemunho. O testemunho vale mais do que uma pregação, muitas das vezes. Então Jó tinha bom testemunho no meio de pessoas que não eram crentes,
no meio de pessoas que era crente. Dava bom testemunho dentro da sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. Dava bom testemunho para com seus funcionários. E todos reconheciam que ele era um homem de Deus. Inclusive Satanás, que foi questionado por Deus, dizendo: observaste o meu servo Jó? O próprio Deus dá testemunho e conhece quem está, irmãos, fazendo por onde para agradar a Deus. Ou seja, o que Deus pede para mim e para você nesta noite, irmãos, não é difícil de fazer. É só nós queremos. O que o Senhor pede para você nesta noite são simples renúncias. O que o Senhor pede para você nesta noite, que você abra o seu coração, que você se renda, que você se humilhe, que você reconheça os seus erros e as suas falhas, para que Ele possa abençoar a tua vida e você ser reconhecido por Ele como um adorador. Amém? A quinta coisa que eu quero destacar, irmãos, nesse tema que Deus procura adoradores, até marquei coisas importantíssimas que eu achei para a nossa vida. Um adorador de verdade reconhece que tudo que ele tem não é dele, é emprestado. Vou repetir. Um adorador que é adorador, ele reconhece, irmãos, que tudo que ele tem não é dele, é emprestado, é de Deus. Esse sapato que você está usando é emprestado, não é teu, é Deus que te deu. Essa roupa que você está dizendo que é sua, é emprestada, foi Deus que emprestou para você, aleluia. Mas eu comprei, pastor, mas foi Deus que te deu. A casa que você tem, foi Deus que te deu. Não é sua, é emprestada. O carro que você tem, não é seu, Deus que te emprestou para você. Os móveis que você tem, que você acha tão bonito, não é seu, Deus que te emprestou para você, tudo é dele. Amém? Isso, irmãos, está na Bíblia Sagrada. Jó não era apegado com as coisas materiais. Jó não colocava o seu coração naquilo que ele tinha, naquele que ele possuía. O que ele tinha era a mesma coisa que ele não tivesse. Ele convivia, irmãos, com várias coisas que ele tinha na vida sua material, que ao seu tempo Deus lhe deu, mas ele tinha a mesma coisa que ele que não tivesse, porque um adorador, que é um adorador, ele não se apega às coisas materiais dessa vida. Prova disso, irmãos, está na Bíblia Sagrada. Olha aí, como adorador, eu vou mostrar onde. Como adorador a Deus, de Deus, tudo aquilo que ele tinha, os seus bens materiais, se ele se apegasse àquilo, ele se tornaria idólatra às coisas materiais. Portanto, Jó, ele não tinha isso, irmãos, como valioso. Ele reconhecia que tudo que ele possuía vinha de Deus. Foi Deus que deu. Foi Deus que deu a ele. A prova disso está em Jó, capítulo 1, versículo de número 20. Olha o que a Bíblia diz. Olha aí. Quando ele perdeu tudo, perdeu os bens materiais, do luxo para o lixo. Ainda, irmãos, vê a sua esposa e diz: amaldiçoa o seu Deus e morra. Doente, enfermo, ainda sem filhos, ele dizia, então Jó rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em a terra. O que ele fez? Adorou. Ele disse: não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor que deu e o Senhor que tomou, é teu, Senhor,
Eu nu saí do ventre da minha mãe e nu vou voltar para lá. Em outras palavras, eu não tenho nada. O que eu tenho é o Senhor que me deu. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Aleluia, e adorou a Deus. Então, irmãos, nessa caminhada como adorador, não se apegue, porque hoje você tem e amanhã você não pode ter. E não é por causa disso que você vai parar de servir a Deus, de adorar o Senhor e de glorificar o Senhor. Ah, mas foi Deus que me deu. Foi Deus. Deus pode me tomar, é o dele. Porque tudo é dele, é para ele, é para a glória dele. E se não for para a glória dele, ele vai tirar. É ou não é, irmãos? Tudo aquilo que é de atrapalho, que vai servir de impedimento para as nossas vidas, a gente não pode se apegar. E Deus conhece isso. Aleluia. A sexta coisa que eu quero falar, irmãos: o adorador, ele mantém a sua integridade para consigo mesmo, aleluia, nas situações adversas. Ao seu redor, você vê pessoas parando de servir a Deus. A gente vê isso todos os dias acontecendo. Mas isso não pode me contagiar. Isso não pode te contagiar. Você tem que dar uma palavra de ânimo para as pessoas que estão desanimadas. O que não pode é você, irmão, desanimar com elas, e você concordar com desânimo e querer parar de servir a Deus diante de adversidades contrárias. Porque se fosse olhar para a luta e para a dificuldade, eu e você não estaríamos aqui. Se formos olhar os processos da vida que nós passamos, eu e você não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque ainda estamos olhando para Jesus, olhando para a sua palavra. E o Senhor quer que você continue da mesma forma. Olhe para Jesus, olhe para a palavra. Não deixa que ao seu redor pessoas te contaminam, para que você venha parar de servir a Deus, parar de ser fiel ao Senhor e parar de ser um adorador, porque o Senhor te chamou você para adorá-lo. Os verdadeiros adoradores, irmãos, vão manter a sua integridade. Manter a sua integridade é manter, amados irmãos, a sua fé sem se contaminar. Manter a sua fé sem se misturar, irmãos, com as coisas que estão acontecendo, e parar de servir a Deus. Diante de percas, vamos adorar. Diante de situações, crises emocionais, vamos continuar. Diante de situações adversas, vamos permanecer, porque a última palavra não vem do Ministério da Saúde. A última palavra não vem dos governantes. A última palavra, ela vem de Deus para as nossas vidas. Amém? Então você tem que confiar nesta palavra. Alguém possa querer, irmãos, pegar a ciência e querer fazer que você venha até mesmo deixar de crer na palavra. Você não pode parar de crer na palavra. Você tem que continuar crendo na palavra e crendo naquilo que Deus tem na tua vida e naquilo que Ele te prometeu. E naquilo que Ele te prometeu que ia acontecer e vai acontecer se você permanecer como um adorador. Aleluia. A sétima e última atitude eu quero aqui expressar: que o verdadeiro adorador, irmãos, aleluia, é aquele, irmãos, que adora, aleluia, sempre ao lado daqueles que também estão adorando. Um verdadeiro adorador, ele sente também as dores de quem está passando luta e problema.
Eu vou repetir porque você não entendeu. Não quero falar nessa última coisa aqui de Jó, mas quero falar dos seus 3 amigos que vieram visitar. E quando veio ele a visitá-lo, encontra Jó, irmãos, em meio a cinza, mas adorando, em meio a percas, mas adorando, em meio a situação inexplicável, mas adorando. Eu quero falar desses 3, amados irmãos, amigos de Jó, que vê uma situação de Jó, amados irmãos, e eles sentam também no pó, e também, amados irmãos, adora a Deus junto com Jó. Olha isso. Antes de falar em qualquer coisa sobre o sofrimento que ele estava vivendo, Jó 2,13, eles se assentaram, irmãos, juntamente com ele na terra 7 dias. Olha aí, o verdadeiro adorador são aqueles irmãos que, mesmo vendo um adorador enfrentando uma situação difícil, ele senta junto para adorar e não abandona o seu irmão. Aleluia. Se assentou juntamente com ele, irmãos, na terra 7 dias e 7 noites, e não lhe dizia palavra alguma, porque viam a dor a qual que ele estava passando, que era grande. Olha aí. Então esses 3 homens, amigos de Jó, amados irmãos, se coloca, aleluia, no lugar de Jó, e vê a situação dele, e se sente, irmãos, na dor pelo seu irmão, aleluia, na situação que ele estava passando, senta ao pó junto com ele e adora. É isso que Deus quer, que o verdadeiro adorador, irmão, se compadece daquele que está passando situação difícil, que é o seu próximo, e adora com ele. Amém? O verdadeiro adorador se preocupa com o seu próximo. Qual é o seu próximo? Qual é o nosso próximo? Esse dia eu estava falando, irmãos, orando a Deus, dizendo: o que nós temos ter feito para o nosso próximo? A gente muitas vezes pensa em si próprio, não no nosso próximo. O que nós podemos fazer para o nosso próximo? Pensa nisso, sai nessa noite pensando nisso. Muitas vezes pensamos só no nosso bem-estar, só na nossa vida, só na nossa casa, e nós não nos condoemos com aqueles que muitas das vezes se encontra como adorador, mas está passando um processo que só Deus sabe, mas que também é um adorador, e precisa que nós sentamos com ele, sentimos sua dor, sentimos o processo que ele está passando. Não jogue pedra em quem está adorando, não jogue pedra em quem está passando um processo, aleluia. Apenas ajude em oração. Se você não pode ajudar, não taca a pedra, irmãos, não julgue, porque é Deus trabalhando, e quem sabe Deus está trabalhando para no dia da manhã ele ser um crente melhor na presença de Deus. Amém? Gálatas 6:2, para findar: levai as cargas um dos outros, e assim cumpra a lei de Cristo em cada um de nós. Quantos que podem receber essa palavra? Diga amém, Jesus. Palmas para o Senhor Jesus.